Como é bom ver a Disney dando espaço para os seus criadores criarem, terem liberdade para criarem o que desejam. Isso é muito raro na Disney, mas às vezes acontece e Visions é um bom exemplo disso. Antes de começar a falar sobre a série, eu queria perguntar se vocês gostam de Star Wars e se vocês queriam mais conteúdos sobre Star Wars aqui no canal. Eu tô pensando em fazer conteúdos antes, por exemplo, das séries ou dos filmes que forem lançar. Então vai ter a série no final do ano do Boba Fett, aí eu vou trazer um pouco das HQs mais recentes que estão sendo lançadas no Brasil, que falam sobre o Boba Fett, que ele é um dos protagonistas e tal. Então, se vocês gostarem da ideia, eu posso fazer isso com mais frequência. A mesma coisa quando for lançar a série da Ahsoka, posso falar do livro da Ahsoka, posso falar dos livros que tem do Thrawn. Eu gosto muito do universo expandido de Star Wars, apesar de não ter consumido ainda tanto quanto eu desejo. As HQs eu li mais, os livros ainda faltam alguns. Então só tô fazendo essa abertura porque se vocês quiserem mais e mais conteúdo de Star Wars, comentem aqui embaixo. Bom, Visions antes de mais nada, acho que é bom explicar o que é, né, a série. Ela não é canônica, então ela não está ligada no universo de filmes, de séries em live action, de séries animadas, de livros, de HQs e tudo mais que a gente tem de Star Wars, que a gente conhece do cinema e tal. Então ela é como se fosse um Legends, né? Eu acho que eles não explicaram exatamente onde ela fica, mas é uma série com liberdade para esses criadores japoneses, animadores japoneses e tal, criar histórias independentes uma da outra e contar a história que quiser. E aí eu acho que é bom a gente voltar lá pro começo de Star Wars. O George Lucas, ele tem algumas referências muito claras a Star Wars. Uma delas, por exemplo, Fundação, que vai ter a série lançada agora no final de semana pela Apple e eu vou fazer críticas sobre. E outra delas é Kurosawa e o cinema de samurai japonês ali da década de 40, 50, 60 e tal. É uma referência muito clara, os Jedi são inspirados nos samurais. Então tem essa conexão muito forte entre Star Wars, desde lá do começo, desde George Lucas criando todo esse universo, com o cinema japonês, né? Com a cultura japonesa, que tem alguns desses costumes muito presentes e tal. E eu gosto muito de ver isso na série aqui, né? Não só a liberdade que o anime e a animação 2D permite você fazer, então aqui você pode viajar para todos os cantos possíveis, diversificar na forma que você vai criar essas animações, então por mais que seja tudo com essa pegada de anime, 2D e tal, o trabalho de cores, por exemplo, de um episódio para o outro é sempre muito diferente. Às vezes o traço também é muito diferente. Tem, por exemplo, um episódio ali que faz referência, se eu não me engano, eu não sou um grande conhecedor de anime, longe disso, mas que faz uma referência ali a Astro Boy, faz uma referência ao Obi-Wan, né, pelo nome ali do droid que quer ser Jedi e tal. Ali já tem um traço muito diferente de outros episódios, por exemplo. Ou o primeiro episódio, que é quase inteiro em preto e branco, para fazer uma clara referência a filmes do Kurosawa. Então, dentro dessa lógica do 2D, tem muita liberdade para você trabalhar diferentes traços, diferentes tons e também diferentes estilos, uso de cores. Então é uma coisa que eu sempre falo, a animação ela te dá uma liberdade muito grande, e ainda mais quanto menos realista ela é, porque quanto mais realista é a animação em 3D, com toda aquela computação gráfica para parecer muito real, menos coisas, menos possibilidades você consegue ter em relação a, por exemplo, essa animação aqui, que você pode fazer simplesmente o que você quiser. Você pode transformar um guarda-chuva em um super sabre de luz que gira, por exemplo. O tipo de coisa que eu não imagino sendo feito em uma animação super realista e principalmente não sendo feito em live action. Até dá, mas é muito mais difícil. E além disso, você trabalhar o não canônico também te dá uma liberdade muito grande. Você não precisa ficar amarrando pontas ou tentando conectar com outras coisas. Você pode criar histórias completamente independentes, como é o caso aqui. É até uma das minhas críticas ao What If. Eu acho que a Marvel, e eu tenho feito
semanalmente lá no meu Instagram pessoal uns comentários sobre o What If, e eu sinto que o What If fica muito preso ao universo Marvel. A Marvel vendia essa série como se fosse a liberdade de ir para diferentes caminhos e tal, mas eu sinto que sempre ela tá só mudando algumas pequenas coisinhas do universo, mas preso aos filmes da Marvel. Aqui, por exemplo, tem uma liberdade total. As animações não têm basicamente nada a ver com aquilo que a gente viu em Star Wars até hoje. E isso é muito bom. Por mais que eu ame Star Wars, é bom você ver uma criatividade para você ir para diferentes caminhos. Não precisa dessa prisão do cânone sempre. É muito legal o cânone, mas não sempre. E aí o que a série vai fazer muito bem é conseguir equilibrar elementos visuais e até conceitos de Star Wars com elementos da cultura japonesa e do cinema japonês. Então, por exemplo, naquele episódio que eu falo que faz uma referência ao Kurosawa, que é quase inteiro em preto e branco, ali a gente tem muito do Japão feudal, a gente tem muito da questão do samurai, lembra até um pouco o filme Yojimbo. Então a gente tem aquela pequena vila e tal, que é tudo em preto e branco, e as únicas cores que vão aparecer no episódio é justamente quando aparecem elementos de Star Wars. Então os blasters, os sabres de luz. Então tem um pouco do Japão feudal ali, com um pouco dessa tecnologia galáctica de Star Wars. Algo parecido vai acontecer no episódio 4, se eu não me engano, que é a Nova Aldeã, eu acho, algo do tipo, que a gente tem ali muito das questões até espirituais da cultura japonesa, de você se conectar com a Terra e como o episódio vai fazer uma conexão disso com a força, que é algo de Star Wars, né? Algo que a gente conhece muito por Star Wars, apesar de não ser uma criação apenas de Star Wars e tal, mas eles conseguem interligar muito bem essas duas coisas. Só que ao mesmo tempo eu nunca sinto que a série está apenas fazendo referências vazias a Star Wars. Não, eu acho que ele presta homenagens porque ele está dentro, de certa forma, do mundo de Star Wars, mas ao mesmo tempo ele toma o próprio rumo. E aqui a gente vai ter criações diversas, diferentes histórias, diferentes tons, diferentes tudo. Eu acho que isso é muito agradável. Todas funcionam? Não necessariamente. Às vezes uma ou outra não funciona. E o fato de ser lançadas todas juntas eu acho que faz bem para essa série. Porque, por exemplo, pra mim, a que tem a banda de rock ali, aquele episódio não funciona tão bem. Ou mesmo que eu já tinha citado ali do T-Obi-Wan, né? Esses dois episódios pra mim são talvez os que, não os mais fracos, mas os que menos funcionaram pra mim. Se a gente tivesse uma semana inteira esperando pra assistir esse episódio, talvez eu não fosse curtir muito. Como a gente tem tudo lançado, eu acho que pra essa série, com episódios curtinhos, isso faz muito bem. No geral, acho que Visions era basicamente tudo que eu estava esperando. Liberdade e conectando duas culturas diferentes, mas que ao mesmo tempo, lá no passado, estão amplamente conectadas, já que Star Wars foi muito inspirado na cultura japonesa. Então, eu acho que aqui é um trabalho artístico, digamos assim, né? Eu nunca gosto de usar essa palavra porque acho que tudo é arte, né? Filmes, séries e tal. Mas aqui a gente vê um cuidado muito grande com cada uma dessas animações. É um projeto de paixão, digamos assim. A gente sente o amor em cada uma dessas histórias sendo contadas, ao mesmo tempo que elas fazem algumas referências a animes, e eu não vou entrar nessas referências, porque como eu disse lá no começo, eu não sou um grande conhecedor de anime, peguei apenas uma ou outra, ao mesmo tempo que faz conexão também com Star Wars. Teve um detalhe bem legal também, em um momento, naquele episódio em que tem os sabres de luz ali que mudam de cor dependendo da pessoa que está empunhando, e a gente vê um sabre vermelho se transformando em sabre roxo. Eu sinto que Star Wars atualmente perdeu um pouco essa essência da cor dos sabres e tal, e ali no episódio eu acho que eles conseguem trazer a essência do sabre roxo, que é muito conhecido principalmente por causa do Mace Windu, conseguem trazer a essência desse sabre ali em um momento muito sutil. Gostei bastante daquele episódio em si e daquele momento especificamente. Então, aqui não foi exatamente uma crítica, mas apenas alguns comentários sobre essa série, porque é até meio difícil fazer uma crítica, já que são episódios tão diferentes entre si. Apesar de tudo isso, eu vou dar uma nota 8,5 para Visions, gostei muito mesmo. Vocês sabem que eu sou chato, principalmente quando eu vou dar nota e tal. Teve um outro que eu não gostei tanto assim, então por isso 8,5. Uma coisa que eu não gostei tanto, alguns episódios
eu fico com medo deles quererem fazer uma segunda temporada para complementar alguns episódios. Eu não acho que precisava tanto disso. Eu acho que alguns episódios poderiam ser um pouco mais longos e se resolver. Se eles mantiverem esses finais como finais abertos, aí eu já gosto bem mais. Então por hoje é isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acham de trazer mais vídeos de Star Wars aqui pro canal, principalmente no ano que vem. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. No começo do vídeo tem as minhas redes sociais pessoais, eu produzo conteúdo para lá, principalmente atualmente pro Instagram. Toda quarta-feira eu tenho falado um pouquinho sobre o What If lá no Instagram e além disso eu recomendo muitos e muitos filmes, faço algumas críticas escritas também, acho que vale a pena conferir. Por hoje é isso e corta.